Eu creio que aqui você está se alimentando com pasto verdejante, com palavra que está vindo diante do trono de Deus para a tua vida. E hoje eu creio que o Senhor ele vai falar mais uma vez ao teu coração. Hoje é a 11ª casa, está encerrando. E hoje nós iremos falar de uma casa muito importante. Há muitos estudos acerca dessa casa. E eu creio que você hoje vai mergulhar naquilo que as Escrituras diz. Amém? Sem perda de tempo, olha comigo. Lá em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 28. Eu já quero externar minha gratidão a Deus e também ao pastor Enes e a toda a igreja do Senhor. Amém? Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo de número 28. Tem alguns irmãos que estão procurando. Eu vou esperar você encontrar para a gente dar início. Amém? Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: então chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e os abençoou e o partiu e nos deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram-lhes um para com o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, as quais diziam: ressuscitou. Vou repetir novamente: aos quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Tome o seu assento nessa noite. Permaneça com as Escrituras abertas. Amados, essa palavra ela é muito interessante. E todas as vezes que eu medito nessa palavra, não tem como você meditar nessa palavra sem voltar ao Calvário. Não tem como você meditar nessa palavra sem antes voltar o dia da crucificação de Cristo. A palavra diz que Cristo era uma sexta-feira a qual Cristo estava numa via dolorosa, carregando um madeiro. Ele estava já açoitado, o sangue percorria pelo caminho. Ele estava sendo levado para um lugar chamado Gólgota. Era o lugar onde Cristo iria ser crucificado. Era um lugar conhecido como lugar de caveira. E ali nós sabemos que
os fariseus religiosos estavam zombando de Cristo. Eles estavam fazendo placas, Rei dos Judeus. Eles estavam dizendo que Ele era o Salvador e por que não se salvava. E a palavra diz que quando chega a hora sexta, Jesus agora, Ele olha para o Pai. A palavra diz que há trevas sobre toda a terra. E as trevas ficam até a hora nona, que é às 3 horas da tarde. E ali Jesus, Ele diz: Pai, a Ti entrego o meu espírito. A Ti, Senhor, eu entrego o meu espírito. E naquele momento a palavra diz que Jesus expirou. Agora nós sabemos que o Filho de Deus entregou-se e rendeu o seu espírito. E para a humanidade Ele já não estaria mais entre nós, estava morto. Os discípulos agora já não sabem mais para onde ir. Eles estavam com medo, porque eles viram o Salvador, o Criador. Eles viram o Filho de Deus ser pregado numa cruz. Passa a sexta-feira, chega-se o sábado. Os discípulos agora estão temendo, estão todos reunidos. E era costume da época as mulheres levar guento, levar um óleo para ungir o corpo. Jesus estava agora no sepulcro. As mulheres, quando chega o sábado, elas se preparam para ir para o sepulcro. Elas vão preparar o óleo. Elas vão se preparar para ir ungir o corpo de Cristo. E é exatamente no domingo pela manhã que elas resolvem ir até o sepulcro. Abra comigo lá em Marcos capítulo 16, versículo 1. A palavra diz assim: e passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir. E no primeiro dia da semana, domingo, foram ao sepulcro de manhã cedo, e ao nascer do sol, e dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. As mulheres se prepararam para ir até o sepulcro, e no mesmo caminho elas estavam dizendo: como nós removeremos a pedra? Porque era sabido que quem morria naquela época, eles colocavam a pedra na frente do sepulcro, justamente para que ninguém tivesse acesso ao corpo. Só que quando as mulheres chegaram lá, a pedra não estava mais no lugar. E quando elas
pensavam como tirar a pedra já estava removida. Elas podiam até se esquecer que era domingo da ressurreição, mas quando elas chegaram, a pedra estava removida do lugar, porque o Filho de Deus não estava mais morto, ele já tinha ressuscitado. E quando elas olharam, começaram a dizer: roubaram o corpo, levaram o corpo do nosso mestre. O que será de nós? Levaram o corpo dele. Porque elas não guardaram aquilo que Jesus havia falado. Elas não se lembraram que era o terceiro dia. E quantos de nós têm esquecido o sacrifício de Cristo? Quantos de nós só queremos a bênção, a vitória, a prosperidade, a cura, o milagre, a libertação? Só que tem momentos que nós temos que voltar e lembrar que ele passou pelo madeiro, mas ao terceiro dia a pedra foi removida e ele tinha ressuscitado. Eu vou abrir um parênteses e fecho bem rápido. Tem pessoas que ainda estão adorando Jesus na cruz. Tem pessoas que ainda estão adorando Jesus no sepulcro. Mas a igreja não adora mais ele morto, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está mais vivo do que nunca. A morte não venceu Jesus, porque a morte não tem poder sobre ele. A cruz não venceu Jesus, porque a cruz não tem poder sobre ele. O sepulcro também não pode parar Jesus, porque Jesus tem poder sobre ele. Aleluia. Saiba de uma coisa: o teu Deus está vivo. O teu Deus não está morto. O teu Deus está vivo e pode fazer aquilo que é impossível para você. As mulheres agora ficaram assustadas. Só que de repente tem alguém dentro do sepulcro que diz: mulheres, a quem vocês procuram dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Agora vai e conta aos discípulos aquilo que vocês ouviram e viram. Versículo de número 9 de Marcos 16. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Elas viram Jesus, elas ficaram sabendo da notícia, e agora elas estavam debaixo de uma missão. Qual é a missão? Anunciar que Jesus ressuscitou. Aleluia. E essa missão é para toda a igreja. O nosso papel é de anunciar que Ele está vivo. Aleluia. O nosso papel é de levar a mensagem que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Só que quando elas chegaram lá, a palavra diz que os discípulos não creram.
Os discípulos não acreditaram, porque eles estavam passando pela dor do luto. E quando nós estamos no luto, é muito doloroso, é muito sofrido. Quando a gente perde alguém, irmão, é uma dor muito grande. Só quem sabe a dor do luto é quem passa. Não tem palavras que vai consolar, não tem palavras que vai alegrar o coração deles, porque eles viram com próprios olhos Jesus sendo sepultado. E a palavra diz que agora Pedro e João, quando recebem aquela notícia, eles vão até o sepulcro para ter a certeza daquilo que ela falou. Abra comigo lá em João, capítulo de número 20. A palavra diz, versículo de número 4: e os dois discípulos corriam juntos, mas o outro correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e aproximando-se viu no chão os lenços, todavia não entrou. Quem é esse discípulo? João. João correu na frente de Pedro, mas quando ele chegou no sepulcro, ele ficou à porta. Só que a palavra diz no versículo 6: chegou, pois, Simão Pedro, o que seguiu, e entrou no sepulcro e viu no chão os lenços, em que os lenços que tinham sido postos sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, e chegaram primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Sabe o que acontece? Quando eles recebem a notícia, eles vão até o sepulcro. Eles queriam ter a certeza que aquela notícia era verídica. Então, quando ele chega, Jesus não está, mas Jesus deixou um código. João, o discípulo amado, ele não teve coragem de entrar dentro do sepulcro, mas Pedro, ele não foi só até a porta, ele foi até lá dentro. E foi lá dentro que Pedro vai entender o código que Jesus deixou. Pedro vai ver que os lençóis estão jogados, mas o lenço está separado à parte. E é sabido de nós, segundo a cultura, que quando o rei estava à mesa e ele convidava alguém, quando ele queria sair para ir ao toalete ou fazer qualquer outra coisa e iria voltar à mesa para terminar o que estava fazendo, ele não jogava o lenço sobre a mesa, mas deixava dobrado, porque ele estava passando ali um código para os mordomos de que ele iria voltar para terminar o que ele começou. E quando Pedro entra no sepulcro, Pedro entendeu que o que Jesus começou não havia acabado, que o que Jesus começou, ele iria voltar para terminar. É como aquele louvor diz: quem começou a boa obra
é fiel para terminar. Jesus não terminou a obra lá no Calvário. A obra de Deus não foi terminada na cruz. Ele vai voltar para terminar o que Ele começou na tua vida. A cruz não é o fim. Só que ao contrário de Pedro e João, tem dois discípulos agora, que quando recebem a notícia, se entristecem. Eles resolvem agora tomar uma decisão. E essa decisão é: vamos embora. Vamos voltar para Emaús. E sabe qual é o maior problema que nós enfrentamos? É quando nós tomamos decisões por causa da situação que estamos passando. E às vezes decisões erradas nos leva a lugares que nos afastam de Deus e nos afasta do propósito. Independente da situação que você esteja enfrentando agora, não tome decisão precipitada. Não tome decisões que pode estragar o teu amanhã, que pode acabar com o teu ministério amanhã. Eu já tomei decisões erradas, que poderia ter acabado com a minha vida, que poderia ter acabado com o meu ministério. Então tem decisões que a gente tem que analisar primeiro. Eles tomaram decisões partindo de uma tristeza, e eles resolveram ir embora. A palavra diz que agora eles estão indo a caminho de Emaús. Emaús, para quem não sabe, era uma pequena aldeia. Era um lugar onde fazia rotas com outra cidade. Quem queria sair de Jerusalém, quem queria entrar em Jerusalém. Emaús não ficava longe de Jerusalém. Era somente 60 côvados. Era cerca de 10 a 11 a 12 quilômetros. Eles estão indo agora abandonando tudo. E a palavra diz que quando eles estão no caminho, estão um dizendo para o outro: como é que pode? Por que aconteceu? Por que Ele nos deixou? Eles estão agora se questionando por aquilo que aconteceu. Eles estão agora fazendo perguntas um para o outro que não vão ter resposta. Só o que me chama a atenção é que mesmo eles saindo de Jerusalém, mesmo eles abandonando um lugar que não era para ter saído, mas eles ainda continuavam falando de Jesus. Embora eles estivessem indo para distante, mas o coração deles ainda estava em Jerusalém. A lembrança deles ainda estava em Cristo. E de repente, no meio do caminho, a palavra diz que Cristo aparece. Mas infelizmente, eles não o reconheceram. Por que eles não reconheceram? Porque a lembrança que eles
tinha de Cristo era do momento da traição, era do momento do julgamento, era do momento da via dolorosa, era do momento da cruz, era do momento do sepultamento. Só que quando Jesus aparece, Jesus pergunta: que assunto é esse que vocês estão dizendo? Aí a pergunta que eu faço: Jesus sabia ou não o que eles estavam falando? Sabia. Mas por que Jesus pergunta? Porque às vezes é necessário nós botar para fora o que estamos sentindo. Às vezes é necessário nós colocar para fora aquilo que está preso dentro de nós. Às vezes é necessário você falar o que está passando, irmão. Você falar esse sentimento que tem te prendido, que está te levando a sofrer, que está te deixando mal, que muitas vezes tu vai guardando, e de repente tu tenta esconder de todo jeito e não controla mais. E esse sentimento ele vai só acabando contigo. Só que Jesus está aqui dizendo: conta para Ele. Começa a falar para Ele aquilo que tu quer que Ele faça. Começa a dizer para Ele aquilo que tu está sentindo. Começa a dizer para Ele aquilo que tu está passando. Porque Ele é o único que pode resolver a tua causa, que pode trazer a resposta para a tua situação, que pode trazer a resposta para as tuas indagações e os teus questionamentos. Eles agora começam a falar, começam a dizer: és tu um peregrino? A palavra diz que o discípulo que fala é Cleópas. Ele começa a dizer: és tu um peregrino em Israel? Não sabeis o que tem acontecido, o que tem passado? Não sabes tu o que os príncipes, os sacerdotes fizeram com aquele que era poderoso, com o Filho de Deus, que era poderoso em obras, que realizou tantas coisas, tantas maravilhas entre nós? Só que agora eles pegaram ele, o condenaram à morte de cruz. Jesus escuta tudo que eles tinham para falar. Agora Jesus vai começar a falar com eles. Quando eles tocam no assunto que as mulheres falaram que Jesus havia ressuscitado, porque eles não tinham crido. Eles não creram quando elas levaram a palavra, quando elas anunciaram. Só que quando eles falam para Jesus a bem verdade, que algumas mulheres chegaram até nós dizendo que ele estava vivo, e os discípulos também foram até lá para confirmar, e também não viram ele. Aí Jesus vai começar a falar, e é aqui que eu quero trazer algumas lições. Eu tenho pouco tempo, muito importante para a nossa vida. Jesus vai dizer: ei, nécios, não sabeis vós que era necessário se cumprir a Escritura? Jesus vai começar agora a falar com eles através das Escrituras. E é as Escrituras que vai dar o poder
de acender o fogo que estava apagado no coração deles. É a palavra de Deus que vai trazer fogo novamente para o coração deles. É a palavra de Deus que vai acender a chama no coração deles novamente. E aqui eu quero abrir outro parênteses. Não adianta nós subir em cima do altar se não for para pregar a palavra. Porque enquanto você prega a palavra, Jesus vai operando. Enquanto a palavra é pregada, o fogo vai ardendo no coração. Enquanto a palavra é pregada, Jesus vai restaurando, Jesus vai levantando, Jesus vai colocando de pé. Tem dia que nós chegamos aqui quebrados, irmão. Mas quando a palavra começa a ser aberta, quando as escrituras começam a ser expostas, começa a arder em nosso coração, começa a chama voltar a arder, aleluia. E nós começamos novamente a se levantar, aleluia. Jesus abre as escrituras, começa a pregar para eles, ao ponto deles dizer: ei, não vai embora não, fica conosco. Isso aqui me constrange, irmão, porque eles queriam aquele que tinha a palavra de Deus dentro da sua casa. Eles queriam Jesus dentro da casa deles. Eles convidaram Jesus e pediram para Jesus ficar. E a pergunta é: Jesus tem só passado lá? Ou tu tem convidado para ele habitar? Jesus tem só visitado a tua casa? Ele tem só passado lá e tu tem deixado ele ir embora? Ou tu está dizendo: fica conosco, continua conosco, porque essa palavra traz vida, porque essa palavra traz alimento, porque essa palavra faz arder em nossos corações. Eles não pediram para Jesus ficar por causa de milagres. Eles não pediram para Jesus ficar porque estavam passando por uma luta. Eles não pediram para Jesus ficar porque a porta estava fechada. Eles pediram para Jesus ficar porque eles estavam querendo ouvir. Eles estavam querendo ouvir a palavra. Eles estavam querendo ouvir as escrituras. Eles queriam que a palavra adentrasse dentro da casa, não ficasse só do lado de fora. Ei, hoje a palavra de Deus está indo de encontro à tua casa, à tua família. Não adianta, irmão, nós ficar com a palavra só do lado de fora. A palavra tem que estar lá dentro também. As escrituras têm que estar dentro da tua casa também. As escrituras têm que ser abertas dentro da tua casa, no meio da tua família. Não vai adiantar de nada nós vir para a igreja com roupa de crente, com as escrituras na mão, abrir na igreja e dentro de casa não ter palavra. É lá dentro da sua casa que as escrituras têm que estar abertas. É lá dentro da tua casa que aquilo que faz a chama acender tem que permanecer aberto. Vou encerrar. Quando eles estão lá, eles preparam a mesa. E eles não tinham só a mesa, eles também tinham pão. Eles tinham pão, aleluia. E Jesus agora pega o pão
reparte e abençoa. Sabe o que é isso? Jesus estava lembrando a eles da última ceia. Jesus estava lembrando a eles, aleluia, do partir do pão. Jesus estava lembrando a eles, aleluia, naquele momento, que o pão não é só na igreja, o pão também é dentro de casa, aleluia. Você tem que ter pão para a sua família, você tem que ter pão na sua casa. Pastor, o que é pão? Pão é alimento, a palavra. E foi ali que as escamas dos olhos caíram. E eles disseram: porventura não ardia o nosso coração enquanto Ele falava conosco, enquanto Ele nos abria as Escrituras, enquanto Ele pregava para nós, o nosso coração começou a arder. Agora nós reconhecemos que é Ele, agora nós sabemos que era Ele que estava conosco. Nós não podemos permanecer em Emaús. Eu tenho uma notícia para te dizer: Emaús não é o teu lugar. O teu lugar é Jerusalém, é o lugar da promessa, é o lugar de paz. Fique de pé. O teu lugar não é em Emaús, o teu lugar é em Jerusalém. Pastor, Jerusalém é lugar de paz. Jerusalém é aquilo que o pastor leu, Salmo 122. É por isso que o salmista dizia: alegrei-me quando vos disseram, vamos à casa do Senhor. Só que a alegria dele não era só ir à casa do Senhor, mas quando ele coloca os pés dentro do santuário, ele diz: oh, como é bom, aleluia, está com os pés dentro de Jerusalém. Eu tenho uma notícia para te dizer: você vai voltar para o lugar que saiu. Você vai voltar, aleluia, novamente. Você vai voltar para o propósito novamente. Você